Queridos, nós vamos falar a palavra do Senhor agora, mas fique na expectativa daquilo que Deus tem para você nessa noite. Certamente Deus vai te dar um direcionamento. O Senhor me trouxe uma palavra sobre fé, mas um aspecto de como nós deveremos tomar nossas atitudes e ações para ver a realização daquilo que Deus tem te prometido. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, no texto de Hebreus, capítulo 11, no versículo 1. Nós vamos estar compartilhando essa palavra, Senhor. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 6. Então, diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu sei que tu estás aqui, Senhor. Fica à vontade no meio do teu povo. Cada um, Senhor, tem uma necessidade, tem um clamor. Todos nós te amamos e te convidamos, ó Deus, a nos tocar, a nos abençoar, porque, Senhor, esta obra que tu queres fazer no meio do teu povo. Vê o seu povo, Senhor, alegre, feliz. Ó Deus, ver resultados através do poder do teu nome. Por isso, Senhor, usa essa palavra para falar aos nossos corações. Usa o teu servo, Pai. Assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar-se. Falar sobre fé e sobre atitude é uma coisa muito importante, porque é por aí que nós vamos conquistando as nossas vitórias. Uma das coisas que nós queremos é ter resultados. Resultado é imprescindível. Bons resultados. Resultados sempre se tem. Às vezes os resultados são bons, às vezes os resultados são ruins, mas os bons resultados são imprescindíveis, porque isso nos traz uma alegria no nosso coração. A gente vê que valeu o esforço, porque aquilo que nós nos esforçamos para conquistar, para ter como resultado, como o final daquilo que temos como propósito, como o final aquele sonho que está no nosso coração. Então, quando isso acontece, é muito bom. A palavra de Deus vai falar sobre fé, mas essa fé não é essa fé natural que nós temos. Hoje nós tivemos um momento muito interessante na nossa família. O Igor está fazendo, já está aí já no último momento da sua prova de motorista, né? Aí ele falou assim: pai, hoje eu vou levar você, hoje eu vou me levar para casa. Eu estava na minha casa, aí eu falei: misericórdia, Jesus. Aí ele falou: não, pai, confia, acredita, confia. Eu falei: tá bom, vou confiar. Aí ele pegou o carro, né? E eu falei: filho, esse carro é um pouquinho diferente do carro normal que vocês aprendem, né? Um carro um pouco maior, tal. E aí eu deixei na porta da minha casa, pegamos, ele foi para o lado do motorista, aí ele começou a dirigir. Foi, e no primeiro momento, irmão, que expectativa que a gente fica. Fica uma atenção. Ficava a Isabela gritando atrás, Nietzsche do outro lado e outra vez. Ele falou: calma, gente, calma. Mas ele conseguiu levar até o final, me trouxe até a casa dele. Então eu falei: tá bom, conseguiu. Mas essa fé é uma fé natural, uma fé que você acredita que vai dar certo, né? E graças a Deus deu certo, né? Ele não deu nenhum arranhão, não bateu em carro nenhum, não fez nenhuma bobagem. Mas a gente vive essa fé comum, aquilo que nós acreditamos. Quando você acorda, hoje você acordou, vou falar de amanhã, mas hoje você acordou, você tem a certeza, né, que você conseguiria tomar seu café. É uma fé comum, a fé do próprio conhecimento que a gente vai tendo. A gente faz um planejamento, que a gente diz agenda, a gente faz uma agenda, e aqui a gente acredita que aquela agenda será cumprida. Isso é fé natural. É uma fé que a gente propõe. Hoje nós tivemos alguns jovens que fizeram provas. Muita gente fazendo prova aí de um Enem a nível institucional, não sei qual é um novo Enem, né? Para poder fazer as provas públicas, não sei como é que é, mas estavam lá. Então, eles fizeram, eles tomaram um posicionamento e tudo deu certo. Essa é a fé que nós sabemos que quando saímos daqui, nós vamos para a nossa casa.
Então, isso é uma fé natural. Mas essa não é a fé bíblica, essa é uma fé do nosso dia a dia. Mas também existe uma segunda fé, que é a fé salvadora, através de Cristo Jesus. E Efésios 2, no versículo 8 e 9, deixa aí. Os principais atos de fé salvífica possuem relação imediata a Cristo, né? Com Cristo. Olha o que está falando dessa fé, porque a gente vai falar de uma fé salvadora também. Essa fé salvadora diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Então há uma fé salvadora. É uma fé que a gente aceita, reconhece, e recebe, e é justificado, e agora tem o Senhor Jesus como único Salvador. Essa é uma fé salvadora. Essa fé não depende de nada, a que possamos fazer para conquistá-la. Ela já foi comprada, ela foi já adquirida, apenas precisamos o quê? Colocar e depositar a fé em Jesus Cristo. Muitos aqui já fizeram isso, amém? Nós colocamos a nossa fé em Jesus. E essa é uma certeza, é uma confiança que um dia nós vamos morar no céu. E outra confiança, e se Jesus voltar, nós vamos subir com ele, amém? Então, é outra confiança que ele vai estar conosco quando sairmos daqui e durante todo o tempo da nossa vida. Isso é uma confiança, é uma fé salvadora que não depende do que a gente faz, porque ele já garantiu a vitória. Então, é muito importante definir esse nível de fé, porque aí você não vai confundir o que eu vou falar agora. Porque eu quero falar com vocês uma fé operante, uma fé que vai movimentar algo que você vai ter que agir para que veja Deus tratando, fazendo acontecer o que ele te prometeu. E essa é a minha palavra hoje. Tenha uma fé operante. Tenha uma fé que faça as coisas acontecer diante da palavra que o Senhor Jesus Cristo já te liberou. Eu sei que todos nós, todo cristão tem uma palavra de Deus consigo. Todos nós. Tem uma palavra de Deus que está no nosso coração. Já foi liberada, ou foi esse ano, ou foi algum tempo atrás, e você guardou aqui. E agora, o que eu quero, que Deus me traz no meu coração para essa noite, é que de te despertar a você ter uma ação sobre isso. A não ficar parado. E o Senhor quer colocar no coração, no teu coração, no nosso coração, haja. Não fique parado. Não fique esperando na fé que fora de obra. Nós vamos falar sobre isso. A fé sem obras, a fé que eu não preciso fazer nada, que Paulo vai falar nas suas cartas, é a fé da salvação, que é um dom que Deus nos dá pela graça, nós somos salvos mediante a fé. Mas há um processo que eu preciso dar continuidade nessa confiança que eu tenho em Jesus Cristo. Eu preciso dar continuidade. E eu quero dizer aqui, depois você pode colocar para mim Tiago 2,14. Antes eu quero falar uma coisa para vocês aqui, ó. A fé operante é a fé que se expressa em obras, com ações. A fé operante é a fé que a gente expressa com obras. Olha que diferença a fé salvífica, a fé que nós somos salvos. Pode deixar aí, eu já vou ler. A fé operante, o que é a fé operante, pastor? A fé operante é a fé que expressa em obras, com ações. É a fé que se move em direção às promessas. Então é muito importante eu entender o que o Senhor coloca na sua palavra e como eu preciso agir. Às vezes nós temos fé, nós cremos em Deus, temos que Ele pode fazer, mas não temos uma fé operante. Isso é um problema sério. Porque o Senhor, Ele zela pela sua palavra para cumprir a palavra dEle. Mas a gente precisa o quê? Conhecer a palavra. E aí a palavra de Deus diz em Osé que o meu povo perece por não conhecer, por falta de conhecimento. A falta de conhecimento tem nos feito perder termos derrotas. Ou não conquistarmos as nossas vitórias no tempo que Deus já determinou. Aí você pode dizer, mas pastor Pedro, será que tem coisa que Deus determinou o tempo da resposta para mim e ela não veio porque eu atrapalhei? Eu digo que sim. Porque faltou a fé operante. Porque se nós não agirmos, se nós não fizermos a nossa parte, aquilo que Deus já liberou não acontece. Aí você vai falar, então, aí é o que a gente às vezes faz. Ah, Senhor, tu não me respondes? Ah, Senhor, tu não está escutando a minha oração? Ah, Senhor, como é isso? Será que só eu que não tenho resposta? Eu escuto todo mundo? Aí a gente precisa parar um pouco e observar essa palavra do que está falando em Tiago 2, de 14
botar no 2,14, botou? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Aí quando você lê esse texto, fala, a fé salva. Mas ele não está falando de salvação. Será que acaso a fé pode dar o resultado esperado? Esse salvá-lo é dar o resultado esperado? Vamos continuar para ver se é isso. Pode botar adiante. Se o irmão, olha quem vai falar, se o irmão ou uma irmã, isso o Tiago falando, precisar de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar o que necessita, do que adianta? Assim também é a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Olha o que o Tiago está falando. Poderá a fé, agora está falando da fé operante, não a fé salvífica, porque não depende de você, mas a fé para salvá-lo, trazer resultados. Será que você, sem obras, sem fazer o que a palavra de Deus manda você fazer, sem dar ação, sem dar expectativa que o Senhor está esperando, faz? Porque quando a gente olha para Abraão, é muito fácil, né? A gente olhar para Abraão, Deus mandou entregar seu filho lá, e aí ele falou, não, Senhor, tu me deste. Ele disse, eu creio. Olha, se você for para o texto de Abraão, quando ele foi entregar seu filho, não que Deus já quer que faça mate seus filhos, ele não quer sacrifício dos filhos, apenas ele estava tratando o Abraão para que ele pudesse ter um coração completo nele, em Deus. Mas ele disse o seguinte, fique aí, falou para o seu servo, fique aí, que nós vamos lá sacrificar e voltaremos. Mas ele colocou uma fé operante, esperando o quê? Que Deus desse a resposta necessária, que era o filho dele. Amém, igreja? Estão aqui comigo? Então, preste atenção nisso, porque é isso que eu quero que o Senhor quer te despertar hoje, para você ver os resultados. As promessas de Deus tem falado de promessas, de respostas, mas precisamos ter uma fé operante. A fé operante possui algumas características. Então, antes de eu achar aqui, o que adianta eu falar para o irmão? Olha, meu irmão, está passando necessidade, tá? Estou com fome. Não, faz o seguinte, vai, eu vou orar aqui por você. Vai com Deus. Olha, Deus vai te abençoar, se alimente, bebe bastante água. Não, outra coisa que vai beber. Bebe água, sabe que Deus vai fazer o milagre. Vai com Deus, vai. Aí o Senhor falou, não, essa fé não vai resultar. Essa fé não dá resultado. Porque você agiu sem fazer a obra. Nesse momento, você teria que ajudá-lo. É a sua parte. Né? Mas então, a gente precisa entender isso para os outros, mas também para você. Eu não vou ficar só nas pessoas. Esse texto fala isso. Passa mais um pouquinho. Contudo, alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Você tem fé e eu tenho resultados. Mostre-me a sua fé sem obras. Mostre a sua fé sem resultados. E eu mostraria a minha fé pelos resultados, pelas obras, pelas ações. A nossa fé tem que ser demonstrada pelas ações. E aí, vamos mais um pouquinho para fechar. Você crê que... Aí a pessoa fala, eu tenho fé. Aí ele fala, ele continua, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo o demônio crê, estremece. Então essa fé, eu creio em Deus. Deus não quer essa fé assim, não. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu creio em Deus. Esse crê em Deus que joga tudo na conta de Deus. Para de crer em Deus dessa forma. Eu creio em Deus, meu irmão. Eu creio. Mas está fazendo o quê? Porque se você crê em Deus, Tiago diz assim, até os demônios creem e estremecem. Isso não é bastante. Vamos para mais um? Insensatos. Quer certificar-se de que a fé sem obra é inútil? Aí ele vai continuar. Não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi edificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? E aí ele vai, e a gente vai parar aqui, porque eu não quero me estender, mas ele vai colocando exemplos de fé operante. Fé que eu preciso dar resultados. Amém? A fé operante possui algumas características que diferenciam da fé natural. Olhe bem, ela é acompanhada de ações concretas.
que demonstra obediência a Deus. Essas ações, a fé natural, é aquela fé que eu falei hoje. Eu confio e vai dar certo. Mas lá no meu coração, eu fiquei temeroso. Eu confesso a você. Eu fiquei temeroso, eu fiquei nervoso, porque eu estava de carona. Né? A minha nora estava ali atrás. Ela orou umas 3 vezes, 4 vezes, pediu misericórdia, depois ela se acalmou. Mas essa nossa fé é a fé natural. Mas aí a palavra, ela é concreta e demonstrada na obediência a Deus, naquilo que Deus está colocando no seu coração. Amém? Ela não desiste diante das dificuldades. A fé operante, ela não desiste diante da dificuldade. Ela não vai olhar a dificuldade porque ela está alicerçada na palavra de Deus. Ela está alicerçada naquilo que o Senhor já liberou para você. Não adianta, amado, você falar que Deus te liberou a palavra e você não age conforme a palavra. Não adianta. Então a fé operante precisa olhar a dificuldade e dizer, a dificuldade não vai me atrapalhar. Nada vai me atrapalhar. Eu vou estar olhando para o meu objetivo. O Senhor está comigo. Amém? Você tem que falar isso. Ela está baseada na confiança em Deus e em sua palavra, e não nas circunstâncias e no entendimento humano. Porque a gente, você vai olhar a situação, vai dizer, é impossível, não dá. Como eu vou resolver esse problema amanhã no meu trabalho? Vamos para o dia a dia, como eu vou resolver essa situação no meu trabalho? Como vai ser isso? Aí você, olhando no natural, aí tu fala, poxa, mas o meu chefe é brabo. É na brincadeira, aí vou falar, vai dar... Aí você, o senhor falou, age, faz, vai lá. Isso seja no seu trabalho, seja na sua casa, aonde for. A fé operante, ela vai agir, né, com essa confiança em Deus. A fé operante é um dom de Deus. É importante também sabermos disso. É um dom de Deus. Deus coloca no teu coração. Ele te capacita a vivê-la através do Espírito Santo. Acha que o Espírito Santo está aí no teu coração, está dentro do teu espírito à toa? Além de te marcar para o dia da redenção, porque é esse selo que nos vai levar, vão nos levar para o céu. Quem não estiver com esse selo não entra no céu. Teve uma experiência, hoje eu escutei um testemunho, e eu estive no aniversário do pai do Carlos, e eu então não sei se foi você com tantas pessoas, mas uma pessoa contou um testemunho para mim e disse que alguém sonhou. Ela sonhou. A sua mãe, deixa aqui identificar bem, para ficar bem claro. Uma das irmãs contou que a sua mãe era de uma outra religião. Não vou falar aqui, né, até por ética, de uma outra religião contrária ao propósito de Deus. E ela era muito fiel à sua religião, mas um dia ela sonhou. O Senhor deu um sonho a ela. E esse sonho, ela viu 2 portas. Uma porta estreita no sonho, tá? E uma porta larga. E ela, no sonho, ela foi indo e queria entrar na porta estreita. Ela queria forçar e entrar na porta estreita. E ela sentia algo impedindo que ela entrasse. E ela sentia vontade de entrar para aquela porta estreita porque via no sonho que aquela porta larga não era boa. E ela foi impedida. E ela, quando acordou, ela e ela viu que ela precisava, a família era cristã, ela já entendia um pouco. Então ela largou tudo aquilo, aceitou Jesus Cristo e agora é uma grande serva de Deus. Sabe o que eu estou falando isso? O Espírito Santo não está à toa, não. Para você entrar pela porta, tem que ter o Espírito Santo. Amém? Então, a gente olha aqui, ela precisa ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. Essa fé operante é em todas as áreas. É com o seu filho, é com a questão do seu marido, é a questão do seu trabalho. A gente, às vezes, olha nossos filhos, a nossa família, a nossa casa. Nós temos que ter uma fé operante. A fé operante é, independente das circunstâncias, das lutas que se levantam, às vezes, na nossa casa, às vezes, as situações de pressão espiritual, nós temos que ter uma fé operante. Não adianta falar assim, eu creio em Deus, Deus vai resolver esse problema aqui na minha casa. Não, Deus espera que você abra a sua boca e declare a libertação daquele ambiente da sua casa. Aí o Senhor está falando, você está agindo, o Espírito Santo vai confirmar essa fé operante. Hebreus 11, versículo 6. Olha que nós lemos, mas eu vou fazer essa referência. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Então nós precisamos ter fé. E aqui diz, então, nesse ponto aí, deixa essa palavra, eu peguei esse pedaço e diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a falta de fé nos paralisa. A falta de fé nos impede de avançar. Quando o texto diz aí, sem fé é impossível agradar a Deus, por quê? Porque a falta de fé te paralisa. A falta de confiança te paralisa. Você não olhar para aquilo que Deus te prometeu, para a palavra dele, te paralisa. Então você não pode fazer isso porque isso desagrada a Deus. E aí o texto continua, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o buscam. Amém? Então é isso que nós precisamos tomar posse hoje. E eu quero ler o Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá pela fé. Olha, essa fé aqui que ele está falando é fé operante. Não é fé da salvação, não, é fé operante. É a fé que vai fazer diferença na sua semana agora. É a fé que vai fazer diferença nesse mês de agosto. Amém? Por isso eu digo, o mês de agosto é um mês abençoado. Declare isso para você. O mês de agosto é um mês abençoado. Porque às vezes, amados, agora sem nenhuma brincadeira, às vezes a gente lembra daquelas frases que se coloca para o mês de agosto. O irmão sabe que eu falo que é lindo porque eu nasci nele. Mas agora, tirando isso, também o meu amigo Alon também nasceu? Outubro, né? Ah, quem nasceu o Adriano. Adriano nasceu na mesma data minha. Mas vem umas vezes uma frase assim, agosto é o mês de desgosto. Olha só como uma palavra, a circunstância, as palavras quebram aquilo que Deus colocou no nosso coração. As bênçãos para vir em agosto, mas nós olhamos as circunstâncias, as palavras e não usamos a fé operante. E por não usar a fé operante, te paralisou. E por paralisar, desagradou a Deus. Olha que coisa séria que a palavra está dizendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se achega a Deus tem que crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, em nome de Jesus, a tua bênção já está chegando. A tua vitória já está chegando. A tua cura já está chegando. Irmãos, eu tomo como palavra para o meu coração todas as vezes. A gente fala de cura. Tem um detalhe no nosso corpo que está, às vezes, não funcionando bem. Nessa máquina é cheio de detalhes. Às vezes é um olhozinho que está... Às vezes é um ouvido. Mas sabe o que eu tenho aprendido a fazer? É toda hora declarando a minha cura. Toda hora declarando, porque isso agrada a Deus. Amém, Andrés? Ah, pastor, e aí? Amados, eu vou ficar confiando. É isso que Deus espera. Porque vai chegar o momento, quando a bênção chegar, eu vou pulando e dançando na sua presença. Amém, irmãos? É isso que Deus quer. Glória a Deus. Para colocarmos a nossa fé em ação, precisamos agir em conformidade com a palavra do Senhor. Vejamos alguns exemplos. Eu tenho aqui alguns exemplos bíblicos. E nós vamos falar em Mateus 17, esse texto de tributo. Eu quero explicar um detalhe aqui. É um texto bem conhecido. Todos os textos aqui são conhecidos. Eu creio que só o 2 Reis, que alguns não conhecem, que às vezes é por falta de leitura bíblica. Eu aconselho você a ler a palavra de Deus. É um aconselhamento que nós temos que dar. Você sempre lê a palavra de Deus, que isso é bom, né? Te edifica, te fortalece. Mateus 17, 24 a 27. Vamos ler para que a gente possa compreender o que eu quero passar. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto, de 2 dracmas, ou de dracmas também falado, de dracmas, vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga. Ele respondeu. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Jesus lhe disse: então, os filhos são isentos. Isso estava falando baseado lá em Davi.
Lá em Davi. Mas vamos continuar. Mas para não causarmos motivo de tropeço a eles. Bom, vai ao mar. Olha o detalhe agora. Preste atenção o que é fé operante. A gente lê isso e vai ver um grande milagre, sim. Mas vamos ver a fé operante? Vai ao mar. Olha o que Jesus fala. Vai ao mar e joga o quê? O anzol. Ele falou, não joga a rede. Jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abre ali a boca e você encontrará uma moeda de um estater, que vale o valor, para os dois pagarem. Entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu, cara do valor. Muito bem, o que Jesus falou? Veio uma situação, primeiro sempre tem uma circunstância, vamos ver o detalhe para a gente poder entender para o dia de hoje. Sempre acontece uma situação, uma circunstância, uma coisa que para trazer preocupação. Foi uma preocupação para Pedro, não para Jesus. E quando Jesus chega para perto de Jesus, Jesus diz, Pedro, faz o seguinte. Ele contou uma questão histórica, que nós vamos entrar agora, uma questão baseada na própria da sua genealogia, mas ele falava, faz o seguinte, Pedro, pega um anzol, vai lá no mar, e o primeiro peixe que você pescar, está resolvido o problema. Porque quando você abrir a boca do peixe, está lá, está terra. Ele ouviu a palavra do Senhor? O Senhor deu um comando? Sim ou não? Deu um comando. Agora, preste atenção. Se Pedro disse, Senhor, eu creio, pai. Se ele falasse, Jesus, eu creio em ti, tu vai ter mais. Mas não pode só resolver isso? O senhor consegue resolver essa situação. O senhor até pode pedir a alguém, olha o que o senhor diz, você precisa entrar nessa questão. Essa solução precisa vir através da sua fé operante. Você precisa se movimentar. Você precisa ter fé com obras. Você precisa. A palavra nunca vai se contradizer, irmãos. A fé tem que acompanhar com obras. Não adianta você querer falar, Pedro, que crê em mim, sem fazer o que eu estou falando. Ele, baseado nessa palavra de Jesus, ele pega o anzol, imagina ele pegando o anzol, botando na linha, não sei se ficou numa vara, como ele foi, jogou, e na confiança que o peixe viria. Mas o peixe só veio, o peixe que estava com o estaté só veio porque ele jogou Essa é a fé operante, entenderam? A fé operante é porque ele agiu conforme a palavra, não olhou a circunstância, não olhou a dificuldade e não ficou pensando, é impossível. Eu nunca nesses anos, eu podia ter falado, eu nunca nesses anos todos peguei algum peixe com moeda dentro. Ele não poderia pensar isso? Ele era um pescador, gente. Ele sabia. Peixe não fica engolindo moeda. Ele engole peixe, ele come algumas coisinhas do mar, mas ele bota a boquinha ali, vê que é metal, pula fora. Sim ou não? Mas esse peixe teve que obedecer à ordem de Jesus. Eu fico imaginando o peixe abrindo a boca, eu não quero. E ele fala, mas Jesus mandou. É que a gente não pensa isso, irmão. Veio uma ordem lá do céu, do Filho do Homem que está aqui na terra, e diz, engole o estater. Aí o peixe fez, glup. Agora espera que vai vir o anzol, está lá. A gente não pensa, mas isso é um milagre. Mas o milagre só aconteceu porque alguém agiu na fé operante. Quando ele lançou, o peixe já estava só esperando. Foi. Quando ele abre a boca. Você entende isso? Então toma posse. Outra pesca maravilhosa que a gente fala também, vamos ler. Então, só poucos exemplos. Lucas 5, de 1 a 11. Eu vou ler os versículos. Vamos acompanhar. Quem está com a Bíblia, pode acompanhar a sua Bíblia, quem quiser na tela. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e a multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em os barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se do barco e ensinava o povo. A palavra está sendo... Preste atenção. Para que haja milagre, tem que ter palavra. Eu estou lendo desde o início
Para você entender que o milagre não vem sem nada, vem alicerçado na palavra. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu, com a experiência que ele tinha, disse: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que tens quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que a rede começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Olha que loucura. O Senhor libera uma palavra, ensina o povo, e depois o Senhor vai dar uma experiência a Simão. Simão, pega esse seu barco, vai um pouquinho mais fundo. Ele tinha trabalhado a noite toda. Olha como a fé operante entra no trabalho. Eu tenho que dar base. Eu acabei de falar que a fé operante tem que entrar no trabalho. Ele não estava na sinagoga, estava ali no trabalho, ajeitando a rede, porque trabalhou a noite toda. Jesus viu o barco, entrou, começou a ensinar a palavra. Mas depois Jesus libera uma palavra para Simão: Simão, bota o barco mais ao fundo e lança a rede. Tem texto que vai falar que lança a rede à direita. Lança a rede. E aí ele falou, lógico, então não tem como agora pegar peixe. Mas se tu está falando, eu vou fazer. Olha, Deus falou contigo. Lembra o que Deus falou com você? Você lembra o que Deus... Vou falar outra vez. Você lembra o que Deus falou com você? É isso que o Senhor está querendo te despertar. Você tem que lembrar o que Deus falou com você e dentro do que falou, faça. Para de olhar para o lado, para de olhar a circunstância, para de olhar situações. Faça o que Deus te mandou fazer. Quando Pedro disse: Senhor, na minha lógica, é sempre assim, né? Como pescador que eu expliquei, na minha lógica não é possível. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Quando ele lançou a rede, os peixes estavam lá. Isso que é outra loucura. Porque se a gente fala com simplicidade, qualquer pescador, né, sabe que os peixes não dão mole assim. Você sabia que um pescador, quando a pessoa que pesca, né, eu não tenho essa experiência, mas as pessoas que pescam dizem que às vezes quando você está pescando tem que ficar em silêncio. Não pode nem conversar. Quando você vê esse pessoal, tem gente que gosta de pesca, se veste todo, é bonito o equipamento de pesca. Eles botam boné, botam proteção para não ter mosquito, botam uma porção de coisa. Mas eles ficam em silêncio, para não espantar o peixe. Até que ele fisca. Quando ele fiscar, aí ele puxa. Mas ali era outra coisa, ia mandar a rede. Só que o Senhor já preparou novamente os peixes. Já estava pronto para trazer a resposta, mas os peixes só entrariam na rede se ele lançasse a rede. Irmão, isso é fé operante. Você tem que fazer. Fé sem obra não tem resultado. Ou você aprende isso, ou você aprende isso, porque Deus não quer que você saia daqui sem o aprendizado. Hoje o Senhor está mudando esse teu pensamento de deixar tudo na mão dele. É o mal dos cristãos hoje. Deixa que Deus resolve, irmão. Confia. Deus, olha, é tremendo. Aí começa essa história. Aí o Senhor fala: o que está acontecendo contigo, meu filho? Eu não falei que para você ficar falando. Eu sei que você crê em mim. Olha o que Tiago fala. Tiago foi muito pesado, mas foi muito firme na palavra com aquele povo. Ele disse: mas vocês creem? Até o Tiago crê. Eu quero ver vocês tomarem posse fazendo o que ele falou. Porque é a prática que dá os resultados. É as ações que dão os resultados. Então ele teve resultado. Então você aprenda com isso. Eu vou para o texto agora de 2 Reis. São mais dois textos que nós vamos falar, para nós concluirmos a palavra hoje. O milagre dos pães. Mas isso foi lá em 2 Reis 4:42. Eu vou lá no Antigo Testamento. 4:42. É só os 2 versículos que nós vamos ler. Presta atenção. Nós vamos mandar esse exemplo de mais um. O homem veio de Baal Salizar, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada
feito dos primeiros grãos da colheita. E também algumas espigas verdes. Então ele trouxe o quê? Ele trouxe pães de cevada e grãos e espigas de milho. Amém? Entenderam? Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. Vamos no 43. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos. Preste atenção. Ele disse: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. 44. Então ele serviu, preste atenção. Então ele serviu, todos comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Isso lá foi com o profeta Eliseu. Havia 100 homens, mas tinha poucos pães. Essa é uma história que a gente conhece, mas isso aconteceu no passado. Preste atenção que eu vou mostrar hoje. E ele pegou, e orou e diz assim, diz o Senhor, liberou a palavra e deu e falou: sirva. Quando ele serviu, os homens começaram a pegar, eram 100 homens. Olha lá, ainda sobrou, guarda essa palavra aí. Eles foram servindo aos homens, e eles foram comendo pão, foram comendo daquele milho, né? Daquele grão ali, vão comendo, ainda sobrou. Mas não tinha para todo mundo. Mas só aconteceu porque eles serviram. Porque eles obedeceram a fé operante. Sirva, porque vai sobrar, vai dar para todo mundo. Aí nós vamos lá para o último exemplo. Nós vamos para um texto que nós também conhecemos muito. E eu quero mostrar um detalhe a vocês. É a multiplicação dos pães. Lá em Marcos, pode ser Marcos, Mateus, mas vamos ver Marcos 6. Eu vou pegar aqui. Eu posso ouvir um glória a Deus? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Marcos 6. Eu falei Marcos? Então não é Mateus não. Tem Mateus também, mas vamos lá. Como esse é o último exemplo, eu vou ler com vocês para depois nós podermos orar. Vamos ler desde o começo? Deixa eu ver se é igual. Marcos 6, versículo 30. Eu não falei o versículo, desculpe. Os apóstolos reuniram-se, é igual ao meu, então posso ler aqui. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Vai prestando atenção, eu quero que você preste atenção. Eu sei que você já leu essa palavra, né? Mas vamos acompanhar comigo aqui. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que o ouviram retiraram-se, tendo-o reconhecido. Correram a pé de toda a cidade, chegaram lá antes dele. Isso não é novidade, isso acontecia sempre. Né? Aonde Jesus estava, as pessoas sabiam, eram informadas e corriam para serem abençoadas. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Olha, mais uma vez, o que Jesus está fazendo. Primeiro ensinando, primeiro palavra. Sempre tem que ter alicerce na palavra. Não podemos fazer nada no reino espiritual, nas questões espirituais de Deus, sem a palavra. As coisas não acontecem no estalo. O reino de Deus não é mágica. Quando o mágico tentou na palavra de Deus fazer graça, Paulo resolveu essa situação. Então é com palavra, é com alicerce. E aí eles disseram aqui, onde eu estava, deixa eu ver aqui. Então começou a ensinar muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deles você algo para comer. Vocês algo para comer. Eles disseram: isso exigiria 200 denários. Era um valor bem alto. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2. Quantos pães? E quantos peixes?
Guarda isso. Eu sei que você conhece essa porção da palavra. 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupo na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães. Agora preste atenção nisso. Porque às vezes a gente precisa ler a palavra e pedir o Espírito Santo para nos trazer direcionamento, e a palavra sempre vai ter novidade de vida, novidade da palavra de Deus, nos trazendo algo que às vezes a gente não observa e a gente precisa observar hoje. Pode ser que você já tenha observado isso, mas eu quero que você esteja aqui comigo. Aí diz assim: então Jesus ordenou que fizesse o povo assentar-se, eu estou repetindo, em grupos da grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 150, tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que o servisse. E também dividiu peixe entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e o que comeram foram 5.000 homens. Presta atenção na coisa. Eu sei que quando a gente lê essa parte assim, rapaz, o negócio foi tremendo, foi mesmo. Mas sabe o que a gente fala? Mas não é isso que eu vejo na palavra. E se você for buscar, porque Deus não vai... E eu, quando eu fui fazer a comparação, fui buscar um outro texto que houvesse algum milagre de pães, e eu fui ao 2 Reis. E eu vi que lá Eliseu, preste atenção, Eliseu é um profeta de Deus, não é o Messias. Eliseu disse: pega desse pão e desse milho verde, pega e sirva o 100, que vai dar e vai sobrar. E o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Todos comeram e sobrou. Então, sabe o que a gente fala que Jesus fez? É isso que a gente fala, mas não foi isso que Jesus fez. A gente fala que Jesus pegou o pão e foi partindo o cesto e o pão foi multiplicando. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que Jesus pegou os 5 pães, dividiu o outro nos cestos que iam ser servidos, pegou os peixes da mesma forma, os 2 peixes, dividiu-os e mandou: sirvam-os. O milagre aconteceu no momento que os discípulos estavam servindo. Quando eles iam servindo, eles iam pegando o pão ia multiplicando. Irmão, veja isso, depois busque na palavra. Eu quero trazer novidade, não. É isso que a palavra diz. Você acha que Jesus ia fazer um milagre menor do que Eliseu? A gente que diz: não, Jesus pegou o pão e ficou partido, e o pão não parou, e todo mundo... Não, Jesus pegou, deu graças ao peixe, a Deus pelo peixe, partiu entre os discípulos, quer dizer, aonde eles iam servir, e disse: sirvam-os. 50, 100, eles foram servindo. E no momento que eles iam servindo, o milagre aconteceu. Ao ponto em que, quando eles voltaram, os cestos estavam cheios. Você entendeu isso agora? Isso é fé operante. É isso que Deus quer fazer. Ou você crê, irmão. Hoje você tem que sair daqui crendo que Deus pode fazer. Deus não precisa ficar pegando pão e partindo, volta aqui, tem mais. Não! Deus já fez o milagre, agora a fé operante vai agir. Deus já me deu a porção, agora vai dobrar. Agora vai multiplicar. No momento que eu começo a agir. Se eles não vão, eles podem chegar: Senhor, tu está brincando, né? Esse pedacinho de pão aqui, qualquer um deles poderia falar. Mas eles não falaram porque eles sabiam que estava ali. Quando eles ficaram debaixo de uma palavra. Olha a importância de ficar debaixo de uma palavra. Ele dá de comer. Não dá, Senhor. Nem 200 denários conseguiríamos limitar toda essa multidão. Faz o seguinte: separa-os de 50, grupo de 50, grupo de 100, porque o milagre vai acontecer. E ele pegou os 5 pães, partiu os 5 pães, partiu, leia o texto, vai nos outros textos e leia depois, vai em casa e leia e veja, observe isso. Partiu depois e falou: vai servir. Eles foram servindo. A palavra não diz que um voltou, saiu, acabou, dá para fazer mais? A palavra não diz isso. A palavra diz: sirva-os. Eu fico imaginando, cada pedaço que eles pegavam, um pedaço multiplicava. Ali dentro do cesto. Sabe por quê? Porque Deus tem o poder de fazer mais do que você possa imaginar.
Então é isso que Deus quer fazer na sua vida. A palavra já foi liberada. Haja com fé operante. Você vai ver o grande milagre de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se Ele falou uma palavra para nós vamos agora não ficar parado, porque parado desagrada a Deus. Parado não faz acontecer. Haja. Se é para falar, alguém vai falar. Se é para resolver dentro de casa, faz. Mas alicerçado na palavra. E um milagre você vai receber. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para nós orarmos.